Mateus capítulo 24, você sabe que ele está falando ali da vinda dele. Então os apóstolos perguntam, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ou seja, a vinda de Cristo, encontro de Cristo com a igreja, casamento. Jesus aponta os eventos que estão acontecendo ali em Daniel. Você vê que ele cita o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, cita direto o profeta Daniel. Então, vamos pegar o contexto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando dizendo que o encontro deles, daquela igreja de 2 Tessalonicenses, com Cristo não se dará, a vinda de Cristo, o nosso encontro com Ele, isso não, nossa reunião com Ele. Reunião com Ele, casamento, então é a vinda de Cristo. Se é a vinda de Cristo, então você não pode dizer que ali não é arrebatamento da igreja. Ele está falando do arrebatamento da igreja e do encontro da igreja ali, ao ressoar da última trombeta. O apóstolo Paulo está falando desses mesmos acontecimentos em 1 Coríntios capítulo 15. Daniel falou do abominável da desolação e o apóstolo Paulo vai dizer assim: isso não se dará sem que antes se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição se opõe, se levanta contra ti, ama Deus. Daniel 11 está dizendo que o encontro da igreja com Cristo só acontecerá depois que o homem da iniquidade se manifestar. Se ele se manifesta, só é a partir dos 3 anos e meio, são 7 anos, dividido em 3 anos e meio. 3 anos e meio, o homem da iniquidade, do qual fala o apóstolo Paulo, do qual fala o profeta Daniel, do qual aponta Jesus em Mateus capítulo 24. E Mateus capítulo 24, Jesus não está falando de arrebatamento. Jesus está falando que o povo vai padecer, que o povo vai sofrer, que os discípulos, a igreja de Cristo, sereis atribulados e vos matarão. O contexto está apontando para os últimos dias, está apontando para a última semana do profeta Daniel, 70 semanas, última semana para se cumprir. Quando você olha para o povo saindo do Egito, você sabe que tem 10 pragas, Nenhuma dessas pragas atinge o povo hebreu, só atinge o povo egípcio e o faraó. Ou seja, a ira de Deus não vem sobre a igreja. Você não pode achar que a grande tribulação é a ira de Deus, não é a ira de Deus, é a ira do diabo sobre a igreja. Então, o apóstolo Paulo fala: isso não se dará sem que antes se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Se ele se opõe, é opositor de quem? Da igreja. Então, aí Cristo fala: sereis atribulados e vos matarão, vos perseguirão. Quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então fujam, fujam, fujam. Então ele vai dizer assim: sinal que ele está vindo. Então o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, estrelas cairão. Depois disso, esse é o sinal mais evidente da vinda de Cristo. Depois disso ele vai dizer: então vereis o sinal, filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Agora sim você vê Cristo vindo. Mas antes ele falou com os apóstolos, para os discípulos, que eles iriam morrer, apontando lá para a última semana. Ele fala do profeta Daniel. Se ele fala do profeta Daniel, última semana. Se ele fala da última semana, o apóstolo Paulo está falando do abominável da desolação. Então, como é que você pegaria todos esses contextos e diria: não, a igreja não passa pela grande tribulação e a qualquer momento eu vou ser arrebatado? Como você explicaria esses textos? Lá no livro de Êxodo, a igreja está saindo, o povo está saindo na última trombeta. Última trombeta por quê? Porque é a última praga. Então, estou colocando aqui um paralelo como se fosse a última trombeta. Por quê? Porque tem que ter o selo. Selou, vai tocar a última trombeta. E só quem tiver o selo escrito no livro da vida é que vai ser salvo. O selo no Apocalipse e o selo ali nas pragas. As pragas não estão alcançando o povo hebreu, mas só os egípcios. Então, ira de Deus sobre os ímpios. Grande tribulação é para a igreja. Então, o 6º selo se abrindo, vinda de Cristo, mas é 7ª trombeta. O livro do Apocalipse quer dizer revelação. Quando Cristo tira o selo, ele está revelando. Então, se ele revela, os selos estão tirados só para você ver o que está acontecendo. As trombetas estão tocando dentro dos selos. Então, quando toca, você alinha as trombetas com os selos. Vão ficar mais ou menos alinhados, mas não quer dizer
que porque você viu Cristo vindo no sexto selo, ele não está dentro da sétima trombeta, está na sétima trombeta. Ao ressoar da última trombeta, as festas, sétima festa ou festa dos tabernáculos aponta a vinda do Messias. Ao ressoar da última trombeta, a igreja está passando em todos esses contextos que eu coloquei aí pela grande tribulação. Analise para ver se o que eu estou falando também tem coerência com a palavra de Deus. Não analise segundo as placas, senão você fica com a placa colada. Então analise segundo a palavra de Deus. Que todo homem seja mentiroso, mas a palavra de Deus é a verdade. Não analise pelo que te falam, irmão. Analise pela palavra, examine a palavra. Você é capaz, você é inteligente de aprender a palavra de Deus e de analisar a palavra de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.